E quem abriu os trabalhos no ciclo de palestras RD Ideias sobre mobilidade, promovido pelo Repórter Diário em parceria com a USCS, foi o anfitrião, o professor Leandro Prearo, ele que é gestor do Instituto de Pesquisa da USCS, o INPES, matemático, mestre, doutorando em métodos quantitativos pela USP. Leandro Prearo, que apresentou os números, o tamanho do problema da mobilidade no ABC, falando, por exemplo, do tempo de deslocamento dos moradores, quem trabalha perto de casa, quem trabalha longe de casa, em outros municípios, o tempo desse deslocamento, o perfil desse trabalhador, enfim, temas importantes para mostrar o tamanho do problema que os gestores têm. Acompanhe. Então, boa tarde a todos. Queria primeiro cumprimentar o Repórter Diário pela iniciativa. É um tema que, querendo ou não, discutimos o tempo todo. Nós, professores, os alunos que chegam atrasados na aula porque pegou trânsito, porque o metrô parou, o trem teve problema. Então, mobilidade urbana é um problema de todos nós o tempo todo. E é um problema que na região do Grande ABC, como em outras regiões também, vem crescendo talvez exponencialmente, em função de vários fatores que eu vou tentar colocar aqui. Cumprimento também o Leandro, meu xará, professor, e a Andréia, representando o consórcio, o grupo GT de mobilidade urbana. Não sou especialista em mobilidade urbana, mas a USCS tem um instituto de pesquisa há 30 anos, né, no qual hoje eu estou à frente, e a gente trabalha com números da região como um todo. Todos os tópicos sociais, demográficos, etc. E um dos tópicos é mobilidade urbana, então eu vou colocar números. Vou problematizar um pouco a questão da mobilidade, tá certo? Para 7 cidades. De forma geral, a gente entende que a questão da mobilidade urbana tem vários eixos, mas eu vou especialmente falar de 4 eixos que causam maiores problemas, né? Então, primeiro, o crescimento das cidades, de número de habitantes, é uma questão. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A questão de oferta de empregos, porque eu tenho uma quantidade X de empregos sendo oferecidos aqui na região, e se eu não consigo abarcar todos os trabalhadores, eles precisam sair, a gente recebe também trabalhadores, enfim, a questão do mercado de trabalho impacta na mobilidade urbana. Número de veículos, que é uma questão que se fala diariamente, especialmente depois do Plano Real, com maior acesso à compra de veículos, a financiamento, etc., isso é uma causa de problemas na mobilidade urbana, e transporte público em geral. Então, a gente vai falar sobre esses 4 eixos que, de uma forma ou de outra, podem impactar negativa ou positivamente na mobilidade urbana, certo? Primeiro, isso aqui não funciona mais. Pode mudar para mim, André? Primeiro, vamos falar sobre o crescimento das cidades. Muito bem. Foi. Agora foi o meu também. Crescimento das cidades. Bom, de forma geral, o que é o passado e o que é o presente da nossa região. De 30 anos para cá, 1980 até 2010, dados do último censo, a região cresceu 55%. Tínhamos 1.600.000 habitantes, mais ou menos, em 1980, e aumentamos praticamente em 1 milhão de habitantes em 30 anos, num curto espaço de tempo, né? Hoje temos aproximadamente 2.553.000 habitantes na região. Então, um aumento em 30 anos de 55%. 55% mais indivíduos aqui nas 7 cidades. 1 milhão de pessoas, né? Acompanhou mais ou menos o que é o Brasil. O Brasil cresceu 57%, proporcionalmente só um pouco mais do que o Grande ABC. Algumas cidades, por exemplo, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, cresceram mais de 100%. Olha, Rio Grande da Serra, 120%. Mauá, 103%, mais do que dobrou. Eram 204.000 habitantes em 1980, passamos a 417.000 habitantes. Bom, certamente isso causa alguns impactos no município, seja na questão de saúde, educação, na gestão pública em geral, mas também no nosso assunto, que é mobilidade urbana. Quer dizer, eu tenho muito mais pessoas na cidade, para entrar, para sair, para andar na cidade, no município de Mauá, por exemplo. Rio Grande da Serra, ok, é pequeno, mas é um aumento de 120%. Isso vai continuar crescendo
Não, a tendência da região do Grande ABC é crescer um pouco menos agora. Então, a gente estima que em 2030 haverá um aumento de 200 mil habitantes apenas. Então, chegaremos em 2.761.000, um aumento de 8%, abaixo do que é o Brasil, que estima-se 17%. A nossa pirâmide etária já está se invertendo no Grande ABC. A gente tem cada vez mais idosos. São Caetano, por exemplo, tem 20% da população idosa. Enfim, a gente está vivendo um decréscimo aí do número da aceleração do número de habitantes na região. Mas, enfim, é crescimento. São 200 mil pessoas a mais. 1 milhão em 30 anos e nos próximos 20, mais 200 mil habitantes. A única cidade com decréscimo aqui, estima-se, São Caetano, menos 0,4%. É praticamente manutenção, né? Mas aquelas outras cidades que falávamos, por exemplo, Mauá, ainda espera-se um crescimento de 20%. Tem bastante gente para chegar em Mauá ainda lá. Né? São cidades que ainda há espaço disponível, são cidades que os programas do governo federal, especialmente do ano 2000 até agora, têm tido maior impacto em função do Minha Casa Minha Vida, esse tipo de programa, por isso um número maior de habitantes chegando, tá certo? Oferta de empregos. Olha só, o Grande ABC hoje tem 809 mil vagas de empregos formais na região. Né? Especialmente na indústria, tem 40% dos trabalhadores quase vêm da indústria, mais 809 mil trabalhadores. Não é só isso. Eu tenho aproximadamente também outros 400 mil trabalhadores informais na região. Então, 800 mil formais, 400 mil informais, aproximadamente. Empregos, tá? Empregos. O que dá um total aproximado de 1.210.000 postos de trabalho. Muito posto de trabalho na região. E trabalhador, tem mais ou menos do que isso. Temos na região 1.285.000 trabalhadores. Por si só, eu tenho mais trabalhador do que posto de trabalho. Então as pessoas têm que sair daqui para trabalhar, uma partezinha delas. Quem sai? Desses 1.285.000, 58 trabalham no próprio município que residem, 58%. Ou seja, 745 mil desses 1.285.000 trabalham no município que residem. Outros 42%, então 540 mil, têm que sair do seu município. E aí já começa o problema de mobilidade. Então eu tenho diariamente, no mínimo, 540 mil pessoas tendo que sair do seu município para trabalhar. Dessas 540 mil, 347 vão para outro município do Grande ABC e 193 mil para fora do Grande ABC. São Paulo, especialmente, é o nosso carro-chefe aí para os nossos trabalhadores. Então, 193 mil tem que sair, inclusive, da região do Grande ABC. Ok? Isso é um problema. Muita gente tendo que sair do seu município. Não está aqui também, mas obviamente tem gente entrando, gente que trabalha, que mora em São Paulo e vem trabalhar aqui, por exemplo, que mora em Guarulhos e que vem trabalhar aqui na região. Aqui a gente só está vendo a saída, mas tem a entrada também. Provavelmente a entrada não é tão grande quanto a saída. Certamente não é, né? Mas também é um número importante, tá certo? E aí é uma discussão importante que vai mostrar o seguinte, que mobilidade urbana também não é só questão de infraestrutura de rodovias, de ruas, de pontes, de viadutos, etc. Há de se pensar em políticas públicas que façam os trabalhadores, ou consiga abarcar os trabalhadores do município. Né? Por exemplo, eu tenho em São Caetano, falando aqui da nossa casa, um problema de mão de obra. São Caetano não consegue ter vagas, postos qualificados. Então, as pessoas, grande parte da população de São Caetano é qualificada e não consegue emprego aqui porque não tem posto de trabalho qualificado. Então, ela tem que ir para São Paulo ou para outro município qualquer. Isso precisa ser trabalhado, além da questão da infraestrutura, tá certo? Então, a ideia do deslocamento dos trabalhadores é isso. Esmiuçando um pouquinho, olha, por cidade, por exemplo, Santo André, 62% da população de Santo André trabalha em Santo André.
Outros 4% vão para São Bernardo, São Caetano, 13% vai para Mauá, 20% vai para Rio Grande da Serra, por exemplo. São Bernardo, 69%, São Caetano, 56%. Desmistifica um pouco que São Caetano seria uma grande cidade dormitório, não é assim, eu tenho mais de 50% da população trabalhando aqui. Diadema, Mauá, Ribeirão, e Rio Grande, sim, dá para falar que é uma cidade dormitório, 33%, em função de ser uma cidade pequena e oferece poucas vagas de trabalho, em função de dificuldade de instalar indústria, por proteção a manancial, esse tipo de coisa, né? Mas, de forma geral, 60% trabalha, que bate mais ou menos com o dado que eu mostrei, 58%, trabalha no município que reside, e São Paulo é a nossa grande imã de trabalhadores fora da região, do grande ABC das 7 cidades. Tá ok? Para entrar e para sair, o que as pessoas usam? Que tipo de transporte esses indivíduos usam? Ainda o ônibus está em primeiro lugar na nossa região, 33,9% dos indivíduos utilizam ônibus, carro 32,4% para trabalhar, né? Não quer dizer que só 32% da população tem carro, mas utiliza esse carro para trabalhar. Depois, caminhando 20%, provavelmente é próximo da residência, enfim. Trem e metrô 10%, a gente espera que aqui com o metrô chegando, né, esses outros transportes, isso deve aumentar. Depois, trabalho na própria residência, 10% aproximadamente. Moto, 5% dos trabalhadores. Bicicleta, 1% apenas, né? 1% dos trabalhadores já usam aqui bicicleta para ir trabalhar, mas é só 1%. Então, ônibus quase empatado com carro aqui na nossa região. Trem e metrô muito pequenininho, caminhando até que é grande. Em cada 5 indivíduos, vão trabalhar caminhando. Lembrando que aqui tem todo tipo de trabalhador, formal, informal, provavelmente é isso que impacta nesses 20%. Né? E trabalha na própria residência. Aqui pode ser desde o profissional liberal, advogado, etc. Pode ser também a pessoa que faz bolo, a pessoa que tem um salão de cabeleireiro na própria casa. Esse 9,7 engloba tudo isso. Número de veículos é uma coisa que também a gente fala bastante, certamente tem um impacto absurdo na mobilidade urbana. Bom, esses números não são os números do Detran, que a gente costuma ver na mídia, são números das residências, das famílias, do censo, né? Então, em 2003, eu tinha aqui na região 655 mil automóveis, em 2003. 3,4 pessoas por automóvel. E aí, por vários fatores, diminuição do desemprego, né, acesso ao emprego, acesso a crédito, então carro em 72 vezes, juros baixíssimos, etc. E diminuição dos impostos, né, especialmente de 2008 para cá, IPI dos carros 1000, etc. Fez com que em 2012 o número de veículos ultrapassasse 1 milhão. Então, 1.062.747 automóveis. Repito, não estamos contando aqui automóveis de empresas, nada, são famílias. Né? Então, 1.062.747 automóveis, 2,4 pessoas por automóveis. Né? Então, eu tenho 2.500.000 pessoas e mais de 1 milhão de automóveis, certo? Na nossa região. Lembrando que, não sei dizer no Brasil, a gente não estudou isso a fundo, mas na nossa região, esses programas de diminuição de impostos, mesmo acesso a crédito, eles impactaram muito pouco nos indivíduos que não tinham carros. Tá? A maioria dos indivíduos aqui, dos indivíduos que compraram carros, são famílias que já tinham carro. Então, comprou o segundo, o terceiro carro, quarto, sei lá. A classe C, ela estagnou, 30% da classe C tinha automóvel em 2003, hoje é 32%, não mudou quase nada essa ajuda do governo federal de impostos e acesso a crédito. Impactou mais na classe AB mesmo. Mas mesmo assim,
sendo o segundo ou terceiro carro, é mais um carro saindo das casas e indo para outro município, 1 milhão de carros. Então, de forma geral, pensando nas residências, hoje no Grande ABC, 66% das residências tem pelo menos um automóvel. Em média, cada residência tem 1,3 automóveis. Tá certo? Então, 66%. Quase 7 em cada 10 famílias possuem um automóvel. A maioria possui um carro, 50,4%, e 16,2% mais de um carro. Isso vai aumentar? Famílias que pretendem comprar um carro nos próximos 6 meses, 8% das famílias. Então, quando a gente pergunta, olha, você pretende comprar um carro novo nos próximos 6 meses? 8% das famílias dizem que sim, pelo menos um carro, o que dá, no mínimo, mais 145 mil veículos no período de um ano, no mínimo. Pensando que cada família vai comprar um carro apenas, nesses 6 meses, um aumento de 145 mil novos automóveis nesse período de um ano, tá certo? Certamente, num curto espaço de tempo, nesse ritmo, chegaríamos a 1,5 milhão, certamente, nos próximos 5 anos. Por quê? Isso, ao contrário da população, isso não tende a desacelerar, né? Tende a acelerar. Porque, como eu falei, há uma demanda imensa reprimida ainda, especialmente da classe C, D e E. Então, quanto mais facilidades e acesso a crédito a gente conseguir oferecer para essa população, tem uma demanda reprimida enorme. 70% da classe C ainda não tem veículo na região. E querem ter. E precisam ter. Né? Porque, se a gente pensar que classe C, D e E geralmente está em região mais periférica dos municípios, elas que sofrem mais no seu deslocamento e certamente querem comprar um veículo. Né? Transporte público. A gente não tem nenhum dado específico sobre ônibus, mas a gente tem avaliação que os indivíduos fazem sobre todos os serviços oferecidos aos munícipes das 7 cidades. Então a gente pergunta, olha, como o senhor avalia o abastecimento de água na sua residência? Como o senhor avalia a questão da segurança pública, da saúde, da moradia, do meio ambiente, da educação, etc. Uma nota de 0 a 10, o transporte público na nossa região tem uma nota 5,1. No ABC e 4,9 no Grande ABC. Baixíssimo, né? De 0 a 10. Mas é pior ainda, chama muito atenção a questão do trânsito. Por que chama muito atenção? Porque o que se espera quando vai avaliar serviço público é que esteja em último lugar o quê? Olha, segurança, educação, saúde. Esse é o normal. O normal é que o pessoal avalie muito ruim, de uma forma muito negativa o sistema de educação, o sistema de saúde. Na nossa região isso é totalmente diferente, quer dizer, a segurança, a saúde, a educação tem uma avaliação ruim? Tem. Mas o trânsito, a avaliação é 3,5, de uma nota de 0 a 10. Né? É a pior avaliação de todas. É pior do que segurança, por exemplo, que está na mídia o tempo todo. 4,2 a segurança e trânsito 3,5. Quem respondeu essa pesquisa? Todo tipo de cidadão, que anda de carro e que anda de ônibus. Que anda de carro sente o trânsito quando está dirigindo, mas o indivíduo que anda de ônibus também sente o problema do trânsito, porque o ônibus demora mais para chegar, etc. E quem não usa nenhum dos dois, ele avalia por imagem, é o que ele vê na rua. Ele diz, olha, está ruim, eu não uso nada disso, não sinto o trânsito, mas estou vendo que está ruim. Então a nota é 3,5. No tempo, como isso aumentou ou diminuiu? Olha, em 2002, a avaliação do transporte público era 6,6, vem caindo, chega a 6 em 2007, hoje é 5,1. O trânsito já foi 5,2, quer dizer, já partiu de uma nota ruim em 2002, chegou a 4,9, e de 2007 para cá despencou, 4,9 para 3,5. Tá? E é especialmente quando a gente viu aqui um boom da compra de veículos, né, depois de 2007, com a redução de impostos, etc. Então, nota 3,5, isso vem caindo no tempo. E para acabar, isso aqui teve muito forte na mídia no último mês, que é a questão do tempo para deslocamento, né? Então a gente pegou aqui das 7 cidades, quanto tempo os indivíduos demoram para se deslocar.
A situação do Grande ABC é pior se comparada ao resto do Brasil. Então, olha aqui, ó, o Grande ABC demora 5 minutos para chegar no seu trabalho ou na sua escola, 5% dos indivíduos. De 6 a 30 minutos, ou de 6 minutos até meia hora, quase 40% dos indivíduos. De 30 minutos a 1 hora, 34% no Grande ABC. E mais de 1 hora, 21%. Ou seja, 1 em cada 5 indivíduos, na nossa região, demora mais de 1 hora para chegar no seu trabalho, ou na sua escola, ou enfim, ou no seu compromisso, né? No Brasil, isso é bem menor. No Brasil, 52%, a grande concentração é aqui, ó, demora de 6 a 30 minutos. E mais de 1 hora, 11%. E aí, entre as cidades, há algumas diferenças, é claro. O pessoal de Mauá, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires é o que demora mais para se deslocar, né? Então, Rio Grande da Serra, 32% demora mais do que 1 hora, certo? São dados aqui do censo. Bom, então aqui a gente tentou problematizar um pouquinho os fatores que podem ou não impactar na mobilidade urbana. A gente já viu que há muitas causas. Eu não diria que são problemas a serem tratados, porque é difícil, não dá para eu diminuir o número de veículos, não dá para eu, com política pública, diminuir o número de pessoas, nada disso dá para fazer. Mas fica aqui a provocação, o que fazer para melhorar a mobilidade urbana no Grande ABC? Deixo aqui para os meus colegas discutirem um pouco sobre isso. Obrigado.